o seu filho seja abençoado pela nossa escola bíblica. Amém? Muito bem. Quero convidar os irmãos a fazermos a leitura bíblica em Efésios capítulo 4, versos 11 a 13. Efésios capítulo 4, versos 11 a 13. Eu quero pensar com os irmãos essa manhã sobre o tema serviço cristão. O texto diz assim, Efésios 4, 11 a 13: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Irmãos, estamos às portas aqui do nosso retiro, e o objetivo é fazermos uma imersão nesse conceito, nessa visão de relacionamento discipulador, de cuidar de gente, investir em gente. E nós sabemos que o que nós estamos fazendo é criarmos ou construirmos um alicerce, porque o relacionamento discipulador, a capacidade de cuidar e de permitir ser cuidado por alguém, é a base para todo esse trabalho de igreja multiplicadora. Então é a partir daí que nós vamos fortalecer e ajustar os nossos pequenos grupos que já funcionam e fazer com que eles se tornem grupos multiplicadores e possamos crescer em número, crescermos em maturidade, crescermos na capacidade de identificar e de formar líderes para que a igreja possa realmente impactar a nossa comunidade, impactar a sociedade. Essa é a proposta. E se nós pensamos nessa igreja que é dinâmica, nós pensamos em uma igreja onde todos os membros trabalham. E na verdade, quando eu falo sobre serviço cristão, eu quero chamar a atenção exatamente para isso. Porque nós temos uma cultura, né? Cristo, com o seu sacrifício, ele rasga o véu do templo. Ele diz, aquilo que acontecia no Velho Testamento, de um grupo seleto, um grupo que estava um degrau acima do restante, que eram os levitas, que lidavam com a palavra, que lidavam com o santo, que lidavam com o culto, e o restante, que era o povo menor, o povo mais simples. Jesus diz, então, agora acabou. Então agora nós podemos ter pessoas que têm uma habilidade especial para poder ensinar, mas a relação comigo, a relação com o Pai, a relação com o Santo, a relação com o culto, ela agora é acessível a todos. Todos são chamados para servir. O problema é que, com o passar do tempo, as religiões cristãs estão costurando o véu de novo. E aí volta a ter esse conceito de que tem alguém, o pessoal que lida aqui em cima, esse pessoal é o top. Esse pessoal é o pessoal mais santo. Isso aqui é uma oração respondida rápido. Tem que pedir para o pessoal que lida aqui no púlpito. É esse pessoal que tem uma linha direta. É esse conceito que tem sido construído. E apesar de nós ensinarmos o contrário a isso, um dos princípios batistas é exatamente o sacerdócio universal dos crentes. Mas, apesar disso, a gente tem dito que a gente vive um tempo em que os pastores de igrejas locais, eles pastoreiam apenas 20, máximo 30% do tempo de pastoreio das suas ovelhas. Essa questão é pastoreada pelos pastores das rádios, pastores do YouTube, os influenciadores digitais, os pastores da mídia. E aí, essa influência, essa coisa de que
a gente vem para a igreja apenas para receber dos sacerdotes, ela acaba impregnando o nosso meio. E quando isso acontece, o que nós temos, né, a radiografia batista tem mostrado isso. A gente tem nas nossas igrejas, no máximo 20% dos crentes servindo e o restante dos 80% ou mais assistindo. E a Igreja Multiplicadora vem propor exatamente a mudança disso. A gente trazer a consciência, ferramentar e criar um ambiente próprio para que todos possam servir. Mas se todos devem servir, então eu e você estamos incluídos nesse todo. E aí nós precisamos entender o que é esse serviço cristão. O serviço cristão é diferente de todos os demais serviços existentes. E essa diferença está ligada não à forma, não ao que se faz em si. Nós temos, por exemplo, um professor de EBD, que nós esperamos, nós cremos que o professor de EBD é aquele que tem o dom do ensino. Ele foi chamado por Deus para ensinar. E nós temos um professor secular. Alguém que estudou, se formou, que fez especialização, que domina a arte da hermenêutica, da didática, obrigado, eu falei tanto sobre hermenêutica e homilética ontem, da didática. E aí, esse indivíduo preparado, quando ele dá uma aula, quando os recursos que ele usa são fantásticos, né? E aí, ele consegue pegar aquela informação e encaixá-la na cabeça da gente, a gente aprende. Mas ele não tem o dom. Então, ele apenas nos ensina. Mas o professor que exerce o dom do ensino, quando ele abre a boca e compartilha o conteúdo, o Espírito Santo fala no coração das pessoas. E aí você não apenas aprende, mas você se sente motivado, inspirado e alegre em colocar tudo em prática. Essa é a grande diferença. Não é aquilo que os nossos olhos podem ver, mas aquilo que o Espírito opera através daquele que tem o dom, porque ele serve como um crente em Jesus Cristo, chamado por Deus para exercer aquele ministério. Então, não é aquilo que a gente vê, mas é aquilo que Deus opera através do crente em Jesus Cristo, daquele que recebeu o dom, aquele em cuja vida, através da vida, opera o poder do Espírito Santo. Então, aqui está a grande diferença. Os dons do Espírito Santo operando através dos crentes para a edificação da igreja. Atividades aparentemente simples que qualquer um poderia fazer quando elas são realizadas por aquele que está com a vida nas mãos de Deus, que foi revestido do poder do Espírito Santo para fazer, aquilo opera algo transformador na vida das pessoas que estão participando daquela atividade e estão sendo ministradas por aquele que está servindo a Deus. Quando ele ministra a inspiração, a motivação, a transformação, a comprometimento e a crescimento. Meus irmãos, se eu não cresci nisso, eu não poderia estar aqui pregando aos irmãos. Porque quando a gente pensa em todo o desafio da edificação da igreja, e a gente pensa que o pastor, ele pega um texto de um livro que foi escrito as últimas letras, ainda mais de 2000 anos atrás, e que a gente vai pegar esse texto e vai explicar o texto do ponto de vista humano. Isso não funcionaria de jeito nenhum. Então, por que o pastor ora, lê, estuda, prepara o sermão e prega o sermão da igreja? Porque o pastor acredita que quando ele faz isso, algo além da sua capacidade está acontecendo na vida deste povo. É o poder e a ação do Espírito Santo. Não é a capacidade do pastor ou de qualquer outra pessoa que esteja fazendo, mas é o poder do Espírito Santo movendo os corações. Isso é serviço cristão. Então,
definimos serviço cristão como um conjunto de atividades individuais ou coletivas que objetivam tornar Cristo conhecido, aceito e exaltado como a suprema e expressa imagem de Deus no mundo. Quando o serviço cristão ele é desenvolvido, não importa o que ele seja. Então, alguém está ensinando, alguém está tocando um instrumento, alguém está trabalhando na introdução, alguém está preparando um material didático, não importa o que seja, organizando uma reunião de confraternização, não importa o que seja. Quando o serviço cristão está acontecendo, o que nós esperamos como resultado é que Cristo se torne conhecido, seja aceito nos corações, seja exaltado, seja reconhecido como Filho de Deus. É isso que o serviço cristão faz. Diante disso, qual é o centro do serviço cristão? João capítulo 15, versos 1 a 5. O texto diz assim: Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Qual é o centro do serviço cristão? O centro do serviço cristão é o próprio Cristo. Tudo aquilo que se faz, portanto, no serviço cristão tem que ter como centro, como orientação, como inspiração, como base, o próprio Senhor Jesus Cristo. O serviço cristão é uma tarefa espiritual que exige fé incondicional, espírito de renúncia e sacrifício, perseverança e dedicação integral à missão. Se eu não tiver isso, eu não consigo exercer o serviço cristão. Eu posso participar de alguma atividade, eu posso fazer alguma coisa na igreja, mas acaba não sendo serviço cristão. Se eu não tenho essa expectativa de que aquilo que eu estou fazendo vai fazer diferença na vida das pessoas, então não é serviço cristão. Se eu não tenho fé incondicional, eu estou fazendo, não importa o que aconteça, eu estou fazendo por causa de Cristo. Nós sabemos que igreja não é céu. A gente brincava, quando eu ingressei no seminário, há alguns anos atrás, o pessoal dizia que o seminarista, quando chegava no seminário, pensava que o seminário era céu-binário. E aí, quando chegava na primeira crise, ele descobria que no seminário tinha um campo de futebol chamado Pecadão. E ali, quando o pessoal entrava naquele campo, esquecia que era crente. Da cabeça para baixo, podia bater à vontade. E aí, quando você saía do campo, você percebia que no campus, algumas coisas que aconteciam também não eram coisas de crente. E a gente descobre que o seminário não é seminário. A igreja também não é céu. Então, nem tudo o que acontece na igreja é da vontade de Deus. E se eu depender de que tudo aconteça do jeitinho santo como eu imagino, para que eu sirva o reino de Deus, eu paro de servir. E é isso que muitas vezes tem acontecido na igreja. As pessoas deixam de servir no ministério porque não aconteceu exatamente como eu esperava, ou porque o irmão que trabalha comigo no ministério falou desse jeito, ou ele marcou comigo no horário, chegou no outro, e a gente vai colocando algumas desculpas das coisas que não aconteceram do jeito que a gente queria, e a gente deixa de servir. O serviço cristão, ele exige fé incondicional. Eu estou servindo a Cristo, e Cristo não decepciona. Então não importa, se tem 10 caminhando comigo, vamos caminhar juntos. Mas se eles pararem, eu caminho sozinho, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que eu sei que é a vontade de Deus para a minha vida. Então, quando a gente olha dessa forma, muita coisa boa
e louvável que é feito na igreja pode não ser serviço cristão. Porque apesar de apresentar um resultado bom, a intenção do coração, o método ou o objetivo não está de acordo com os valores do reino. Essa é uma avaliação para a gente fazer pessoalmente. Não é para olhar para o outro, para julgar o outro. Mas eu preciso olhar para dentro de mim e responder a pergunta: o que eu estou fazendo tem como objetivo glorificar a Deus, promover o crescimento do seu reino, fazer Cristo conhecido, fortalecer a igreja? Eu estou fazendo realmente por isso? Porque se eu estou fazendo por isso, ainda que os meus caprichos não sejam satisfeitos, eu continuarei fazendo. Porque é para Deus. Agora, se eu estou fazendo, mas eu tenho se não, se não acontecer do jeito que eu quero, se não for na hora que eu quero, se não for da cor que eu quero, então eu não faço, então talvez isso não seja serviço cristão. Eu estou gastando energia. Talvez até algumas pessoas sejam beneficiadas, mas aquilo que Deus quer construir em mim não está sendo construído. O serviço cristão precisa produzir fruto. Mateus capítulo 13, verso 23, a Bíblia diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 70, outro 30. O serviço cristão precisa produzir fruto. E que fruto é esse? É a reprodução e a multiplicação da vida de Cristo. O que acontece quando, através do serviço cristão, alguém se converte ou o crente em Jesus Cristo, ele é edificado, ele se fortalece, ele amadurece. Aquilo que eu estou fazendo na obra de Deus precisa ter como objetivo levar pessoas à salvação de Jesus Cristo. Porque eu sei que aquele que não estiver em Cristo não está em comunhão com Deus. E se não está em comunhão com Deus, tem a vida, ele está morto. E se ele continuar nessa condição até ele morrer, vai para o inferno. E isso precisa me incomodar. Porque se eu não sei isso, isso não é uma convicção no meu coração, então eu ainda não estou em Cristo. E aí o problema é maior. Agora, se eu estou em Cristo, eu sei disso, eu sei que Cristo não morreu de brincadeira lá na cruz. Eu sei que quando ele orou ao Pai, ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas mesmo assim ele foi à cruz, é porque não era possível, não tinha outro jeito das pessoas serem salvas. Então aquilo que eu faço precisa ter como objetivo levar esse conhecimento salvador ao coração das pessoas. E aqueles que já aceitaram Jesus, aquilo que eu faço precisa ter como objetivo promover o crescimento dessas pessoas, o amadurecimento delas, para que elas possam, a seu tempo, produzir também frutos que promovam o crescimento do reino de Deus. Deus não tem outro plano. O plano dele para a salvação é esse. O plano dele é: Cristo veio e morreu na cruz por mim e por você. Pagou o preço. Ressuscitou. Encheu o coração de esperança. E agora eu ouvi o Evangelho. O Evangelho me transformou. A minha vida mudou. Eu agora preciso contar para outra pessoa, para que ela abra os olhos espirituais, abra o coração para Jesus, Jesus transforme a vida dela e ela conte para outra. Esse é o plano, não tem outro. Aquilo que nós fazemos precisa ter como objetivo levar as pessoas nesse caminho. A capacidade de produzir frutos, como João 15 nos mostra, está intimamente ligada à comunhão com Jesus. Ele diz: olha, sem mim vocês não podem fazer nada. O ramo só pode produzir frutos se ele estiver na videira. Quanto mais íntimo, mais fruto. Dificilmente uma pessoa levará outra a se apaixonar pela caminhada com Cristo se ela mesma não estiver apaixonada. Um dos elementos mais importantes nessa caminhada de relacionamento discipulador é a solicitação de contas. Aquilo que a gente está acostumado,
mas que nos faz também. É quando a gente senta com o nosso discipulador e ele pergunta assim: você leu a Bíblia todos os dias na semana? Como é que foi, ou como é que está sendo o seu momento devocional? Conta para mim. Como é que é essa dinâmica, esse momento seu diário de relacionamento com Deus? Por quê? Porque se isso estiver caminhando bem, o restante caminha bem. Então, nós vamos produzir mais fruto na medida em que estivermos mais íntimos de Deus. Se você não vive essa intimidade com Deus, se você não tem se relacionado com Deus a ponto de, pelo menos algumas vezes, naquele momento devocional, quando você está lendo a Bíblia e pensando naquilo que Deus está fazendo na sua vida, ou naquilo que Ele está fazendo na vida de outros através de você, ou naquilo que Ele quer fazer com você, se você não vive, pelo menos de vez em quando, naquele momento de você pensar nisso e se emocionar, se permitir chorar diante de Deus, se você não vive isso, você não tem o que contar para os outros. O que vai inflamar o coração das pessoas às quais nós proclamamos o Evangelho não é como foi animada a festa que foi feita na igreja. Não é como foi legal o passeio que foi feito. O que inflama o coração das pessoas é quando nós contamos o que Deus está fazendo na nossa vida. Se na hora que a gente está contando, as pessoas olham para os nossos olhos, elas veem esse brilho, o brilho de quem está vivendo por Deus, isso transforma corações. As pessoas não vão amar Cristo se elas não verem que você ama a Cristo. E você não amará suficiente a Cristo a menos que gaste tempo com Ele. Precisamos investir no relacionamento com Cristo através da vida devocional. Pastor, mas será que Deus quer mesmo usar todos os crentes? Será que o plano de Deus não é esse de apenas o povo assim, seleto, né? Pastores? Eu já ouvi ontem, né, na reunião da ordem, aquela lembrança, aquele puxão de orelha, né, de que no dia em que Cristo voltar, que ele exercer o juízo, né, porque todos nós passaremos, né, não o juízo de condenação, mas o juízo de prestação de contas, vai ter uma fila especial para os pastores. Nesse dia vai ter. Nesse dia os pastores têm um lugar especial. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem muito é dado, muito será cobrado. Então, os pastores passam por um apertozinho maior, né? A gente que dê conta. Então, mas será que esse serviço cristão não é só para essa turma que tem mais conhecimento, que foi eleito pela igreja? Meus irmãos, a resposta é: o serviço é para todos. Por isso, Cristo aboliu a figura do sacerdote, deu liberdade para que cada um, através do seu sacrifício, do rasgar do véu do templo, cada crente pudesse ter acesso a Deus através dele. A Bíblia nos dá conta disso em 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. O texto diz: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que esse texto está dizendo é que aquilo que apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, fazia, de entrar no Santo dos Santos para poder apresentar sacrifícios por ele e pelo povo, o que o texto está dizendo é que em Cristo Jesus todos nós podemos acessar esse lugar, o Santo dos Santos. Mas a gente pode fazer isso porque Cristo nos redimiu dos nossos pecados. Mas eu não posso esquecer que quando o sumo sacerdote
no Velho Testamento, entrava no Santo dos Santos, ele entrava com uma corda amarrada e um sininho pendurado. Por que isso, pastor? Porque se o sino parasse de balançar, de fazer barulho, significava que aquele homem entrou no Santo dos Santos de maneira imprópria. E ele morreu. E ninguém podia entrar lá para tirar ele, porque morreria também. Então, ele ficava amarrado com a corda. Parou de tocar o sininho, puxa a corda. A gente consegue entender isso? Deus está dizendo: eu quero vocês na minha presença, mas eu continuo sendo Deus Santo. Então, não é chegar na minha presença de qualquer jeito. A gente precisa ter essa consciência. Deus diz: sejam santos, porque eu sou santo. Então, Ele nos alcança com o sacrifício de Cristo. Ele põe em nós o seu Espírito. Ele nos ajuda a estarmos em condição de estar na presença dele, mas Ele não diminui a sua santidade. Deus nos chama para a presença dele, mas nos chama como santos. Jesus abriu esse caminho. Ele quer que todos nós sirvamos a Deus. A gente só não pode querer fazer isso de qualquer jeito. Jesus também mostrou que Deus quer que cada um de nós sirva no serviço cristão, quando Ele distribui os dons a cada crente, com um propósito específico de edificar a igreja. 1 Coríntios 12, versos 4 a 11, o texto diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outra a fé pelo mesmo Espírito, a outro dom de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outra variedade de línguas, a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Você crê em Jesus Cristo? O Espírito Santo habita em você. E se o Espírito Santo habita em você, você tem pelo menos um dom. E esse dom não é para ser guardado, não é para ser escondido, não é para você fazer lá o rede ministerial, descobrir qual é o dom e aí fazer uma plaquinha, um botão escrito: o meu dom é esse. O objetivo do dom que Deus lhe deu é servir a igreja. Somos chamados para o serviço, para que quando nós fizermos coisas simples, mas porque fomos chamados por Deus e dotados por Deus, aquele simples edifica a igreja, inspira o coração das pessoas, promove o crescimento do reino de Deus. Jesus também nos mostrou que Ele nos quer servindo, estabelecendo ministérios específicos para capacitar os crentes do serviço. Efésios 4, 11 a 13, o texto que nós lemos. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O texto é bem claro em mostrar que os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres tinham a função não de desenvolver os diferentes ministérios dentro da igreja, mas tinham a função de aperfeiçoar os crentes através da exposição da palavra de Deus. Irmãos, nós estamos em campanha de obra, né? Vamos abrir um parênteses que fala das obras. E aí, bom, eu já trabalhei em construção civil, eu já liderei a igreja em várias campanhas de obra, mas aí eu chego aqui na igreja, eu vou usar o nome dele, porque está aqui presente no culto, né? Então é mais fácil, né? Eu encontrei o Vitor. Eu digo para os irmãos, que
coisa extraordinária quando vê o Vitor organizando as questões que falam sobre obra. Que facilidade! Eu digo, Deus deu essa habilidade, esse dom, que eu descanso o coração. De vez em quando fica aqui um papo, troca uma mensagem no zap, mas a coisa anda. Entendem isso? Tudo aquilo que nós precisamos na igreja, para que a vontade de Deus e o projeto de Deus se cumpra aqui na igreja, Deus colocou aqui, colocou na sua vida. Então, Ele espera que você coloque à disposição do reino de Deus. Precisa fazer isso. Então, os pastores, os mestres, têm como objetivo ensinar a palavra. Então, eu vou fazer o melhor que eu puder para que cada um dos irmãos tenha o conhecimento necessário da palavra de Deus, daquilo que vocês precisam saber de Deus, para que vocês façam aquilo que eu não sei fazer. Eu não sei fazer um monte de coisa que está acontecendo na igreja, atenção na igreja. Participei de uma reunião há 2 semanas atrás com a equipe da comunicação. Começaram a falar sobre tipo de programa para poder editar vídeo, e fala daquilo, fala disso, e usa os termos técnicos. Eu olhando assim, daqui a pouco, quando as pessoas da reunião olhou para mim e falou assim: o pastor não está entendendo nada. Exatamente, não está entendendo nada, mas feliz na vida. Por quê? Porque quem entende está fazendo. A minha responsabilidade está aqui, de pregar o Evangelho, mostrar para vocês qual é a direção que Deus quer para a vida de vocês, o serviço ao Senhor. E aí aquilo que Deus deu a cada um de vocês vão colocar em prática e vão fazer como o reino de Deus caminha. São os crentes, são os santos que promovem a edificação do corpo de Cristo. São os santos que se dedicam aos ministérios e fazem a igreja crescer. Todos os santos. Se alguém está parado, tem um talento enterrado, algo está ficando em falta na igreja, você não pode permitir que isso aconteça. Qual é o ministério dos santos? A gente pode falar sobre muitas coisas, mas a gente precisa pensar no seguinte: o ministério do corpo é multiplicar a vida de Cristo. Então, enquanto nós pensamos nisso, a gente pode destacar pelo menos 2 coisas importantes que todos os crentes precisam fazer. Primeiro, precisamos fazer discípulos. Mateus 28, versos 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade do céu e da terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa palavra não é para os apóstolos, eles já morreram e tem tempo. Essa palavra é para a igreja. Vocês precisam ir e precisam fazer discípulo. Pastor, como é que faz esse negócio? No retiro você vai aprender. Vai aprender depois também. Tem gente que vai poder no retiro, a gente vai continuar falando sobre isso. Mas entenda uma coisa: quando o texto está dizendo que nós precisamos fazer discípulos, está falando isso para todos os crentes. Todos nós precisamos fazer discípulos. Então, essa é a nossa responsabilidade. Quando Jesus voltar e nós estivermos diante dele, não vai adiantar dizer assim: Senhor, eu não fiz discípulo porque eu estava muito atarefado com o meu trabalho, com os meus estudos. Senhor, eu não fiz discípulo porque, olha, além de tudo isso, eu fazia parte do grupo de louvor, e aí tinha ensaio, e a igreja fazia um monte de coisa, um monte de atividade, todo mundo querendo música, não dava tempo de discipular. O que vocês acham que Jesus vai responder para a gente se a gente disser isso? Ele vai dizer: como assim? Eu não mandei você ensaiar. Eu não mandei você juntar diploma na parede. Eu mandei você fazer discípulo. Então eu não posso parar de fazer as coisas que para fazer discípulo. Mas eu não posso deixar de fazer discípulo. Deus espera isso de nós.
Atos capítulo 1, verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Fazer discípulo começa com evangelização, e evangelizar não é discutir religião com os outros. A gente tem medo de evangelizar, porque a gente pensa assim, mas aquele individual, ele é professor universitário, e ele é espírita, e ele é budista, e ele é sei lá o quê. E a gente vai falar sobre o cristianismo, ele vai ganhar a gente na discussão, tem um monte de argumento. Não, eu não vou querer convencê-lo. Eu vou contar para ele aquilo que Jesus está fazendo na minha vida. E ele se vire com isso depois, porque aquilo que ele está fazendo, com toda certeza, não produz no coração dele o que Jesus está produzindo no meu. Vocês concordam com isso? Então a gente vai estar falando para ele de alguma coisa que a gente está vivendo, que está enchendo o nosso coração de alegria, de uma verdade que a gente descobriu, pela qual a gente vive e morre. E ele não tem isso. Então, na pior das hipóteses, ele pode olhar para a gente e falar assim: esse filho está viajando. Pode ser. Mas pode ser que ele olhe na nossa face e diga assim: olha, é tudo que eu estou procurando e não achei até hoje. Então, não somos chamados para discutir religião, somos chamados para compartilhar aquilo que Deus está falando no nosso coração, aquilo que temos visto e ouvido. Se a pessoa se interessar, então a gente chama ela. Se gostou? Quer descobrir como é que se vive isso? Então, vamos caminhar juntos. E a gente começou um relacionamento discipulador. É para isso que Deus nos chama. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Que coisa extraordinária, mas é para alguma coisa, tem um objetivo. E ele diz: para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chama para perto dele, ele nos abraça, ele permite que a gente descubra como é bom caminhar com ele. E agora ele diz assim: está bom caminhar comigo? E a gente diz: está bom demais, Senhor. Ele diz: então conta para os outros, que tem mais gente que eu quero abraçar. É isso. Precisamos fazer discípulos. E qual é a segunda coisa que o crente precisa fazer no serviço cristão? Promover a saúde e o crescimento do corpo. Então eu preciso alcançar aqueles que estão lá fora, para trazê-los aqui para dentro. Mas eu preciso cuidar daqueles que estão aqui dentro, para que quem está aqui dentro nunca queira ir lá para fora. Para que quem está aqui dentro seja fortalecido a ponto de ser capaz de buscar a gente que está lá fora. Efésios 4, versos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É o corpo que edifica o corpo. É o meu trabalho enquanto crente em Jesus Cristo, enquanto membro da igreja. É o meu trabalho, é a minha dedicação que edifica a vida de vocês. Mas quem edifica a mim? Vocês precisam, no trabalho, no empenho de vocês, edificar a minha vida. Todos nós dependemos uns dos outros. Não tem ninguém descartável. Não tem ninguém que não tenha função. Não tem ninguém que possa ficar de braços cruzados sem sofrer prejuízo e sem criar prejuízo para a igreja. Precisamos caminhar juntos, meus irmãos. Esse é o chamado de Deus para nós. O chamado ao serviço cristão. Estar ligado a Cristo e produzir fruto são duas coisas inseparáveis. Ou eu estou ligado a Cristo e estou produzindo fruto, ou eu não estou produzindo fruto e não estou ligado a Cristo, porque não dá para estar ligado a Ele e não produzir fruto. A produção de fruto, portanto, depende de eu estar com Cristo. Precisamos estar com Cristo. Precisamos colocar essa vida à disposição dele. Precisamos dizer para ele: Senhor, me ajude a descobrir essa alegria que faz parte da dedicação, que faz parte da consagração, que faz parte do legar-se, que faz parte do fazer discípulos.
Me ajude a experimentar essa alegria. Porque quem experimenta essa alegria não quer outra vida. Que Deus nos ajude a desejarmos isso. Há algo mais que a gente pode experimentar para cada. A gente só precisa querer chegar mais perto. Que Deus nos ajude. Amém? Pode se de pé, vamos orar. Deus amado e bendito que está nos céus, nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus que nos ajude, Senhor. Nos ajude a nos comprometermos com esse serviço cristão. A partir de uma comunhão íntima contigo, em que a gente chegue tão perto e permita que a tua luz ilumine todas as partes escondidas da nossa vida e revele aquilo que está em nós e que não deveria estar. Para que a gente, com humildade, possa lançar fora e possa experimentar essa santidade maior, essa intimidade maior. E assim, Senhor Deus, permitindo que a tua vida esteja de forma intensa na nossa vida, que então possamos produzir frutos a Deus. Entendendo que tudo aquilo que vier nas nossas mãos, conforme a vontade do Senhor, devemos nos dedicar da melhor forma para fazer, esperando que o Senhor fará com que isso frutifique e fortaleça a vida da tua igreja. Ó Deus amado e bendito, nós queremos ser igreja conforme o coração do Senhor. Não queremos errar nessa caminhada, Senhor. Então ajuda-nos. Ajuda-nos a valorizarmos o nosso momento a sós contigo. E ajuda-nos a valorizarmos o momento de comunhão com a tua igreja, servindo uns aos outros conforme a tua vontade. E então, Deus eterno, fazendo assim, tanto no momento a sós com o Senhor, quanto no momento de comunhão e serviço com a tua igreja, que o poder do Senhor opere em nossas vidas e no nosso meio, e nos surpreenda para a glória do teu nome. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Grupo de louvor.